Jó 42, a partir do versículo 1. O título dessa mensagem é que é a última resposta de Jó a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntas tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisa que eu não compreendia, coisa que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conheci só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso eu estou envergonhado de tudo que disse e eu me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Diga glória a Deus. E a palavra de Cristo, tu baixa essa mão um pouquinho. A palavra para nós hoje é arrependimento. Tremendo, né, igreja? Todos conhecem a história da vida de Jó, sim ou não? Quantos conhecem? Eu estava meditando um pouco sobre a passagem da vida de Jó hoje. E lá no primeiro versículo de Jó, do livro de Jó, começa uma grande tempestade sobre a vida de Jó, sim ou não? Jó era um homem rico, bem sucedido, como a Bíblia mesmo diz, um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, vivia na obediência de Deus. Mas a palavra de Deus diz que sobreveio uma grande tempestade sobre a vida de Jó. E essa tempestade que veio sobre a vida de Jó não foi porque ele estava em pecado, mas foi permissão do próprio Deus. E nós precisamos entender uma coisa, que tem situações nas nossas vidas que acontecem por desobediência nossa, porque nós praticamos um erro, nós falhamos, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, desobedecemos nossos pais, desobedecemos a liderança, e aí nós vamos padecer por desobediência. Mas tem situações nas nossas vidas que nós passamos por determinadas situações que vem para nós por pura permissão de Deus. Ele tem uma passagem que ele fala lá em Deuteronômio 8, no seu capítulo 2. Ele diz: eis que te levei para o deserto, para ser tentado, para ser provado, para ver o que tinha no seu coração. Ele permite essas coisas. Vocês estão comigo? Então ele permite situações na nossa vida, nos leva para determinados desertos, para nos provar, para nos tentar, para ver o que tem lá dentro, se nós vamos suportar, se nós vamos continuar adorando Ele, ou se nós vamos simplesmente desistir dele, porque não aconteceu algo que nós queríamos, na hora que nós queríamos, no momento que nós queríamos. Vocês não querem sentar mais para aqui? Claro, porque eu não estou vendo vocês não, para essa coluna. E a palavra vai dizer que Jó, como um dia qualquer, ele estava lá todo feliz da vida. Mas Satanás, que é o nosso adversário, nosso, de todos nós, Satanás, ele vê o Jó ali. A Bíblia diz que ele vai até os céus. E o Espírito Santo, o próprio Deus, pergunta: tu vem de onde? Ele disse: eu estou vindo da terra. Eu estava rodeando na terra e estava passeando por lá. E Jesus disse: mas tu viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e temente a Deus. Eu vi, mas tu dá tudo para ele. Como é que ele não vai te adorar? Atrevido, né? Satanás, ele é Satanás. E Jesus permitiu: vai lá, toca em tudo que ele tem, mas somente na alma dele que tu não tocarás. E a Bíblia vai dizer que Satanás saiu
Porque Satanás, ele achava que Jó ia deixar de adorar a Deus. E a Bíblia diz que Jó ficou em um estado deplorável, que só tinha ali um caquinho de telha para ele se coçar. Até a sua mulher lhe abandonou, porque ela disse: rapaz, tu vai continuar adorando esse Deus aí? Até te abandonou, rapaz. Tu vai continuar. Amaldiçoa esse Deus teu e morre logo. Ele disse: mulher, tu fala como uma pessoa doida, como uma pessoa desequilibrada. Tu recebeu o bem de Deus, e agora que não sobreveio o mal, agora tu não quer aceitar. E as pessoas não são assim? Será que não são assim? Recebe o bem de Deus, mas na hora que vem um momento difícil, começa a murmurar, começa a blasfemar, começa a querer desistir de Deus, começa a querer desviar da presença do Senhor. Por quê? Porque pede algo e Jesus não dá na hora, aí vai desistir do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jó permaneceu inabalável na presença do Senhor. Mas alguns pregadores já ouviram falar que Jó, ele não murmurou, mas ele murmurou. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no capítulo 3 vai dizer que Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele disse até que ele preferia que ele tivesse sido um aborto. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Olha que Deus disse que Jó, ele era um homem reto, íntegro. Por quê? Porque Deus sabia o que ele tinha dentro do coração de Jó. Naquele momento de desespero ali, que a mulher abandonou, que tudo parece perder os filhos, irmãos. Eu acho que homem nenhum nessa terra consegue suportar o que Jó suportou. Eu não acredito que existe ser humano na terra que consiga suportar o que Jó suportou. Foi uma tragédia atrás da outra. Perdeu tudo, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu tudo. E o que lhe restou foi apenas um carro de telha para se coçar e um corpo alastrado de lepra. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele começou a reclamar e murmurar e questionar com Deus, falar que era melhor ele ter morrido, que era melhor ele ter descido para o mundo dos mortos, que era melhor ele não ter nem nascido, que foi maldito o dia em que a parteira disse: nasceu um varão, nasceu um homem. E lá no capítulo 38 eu estava meditando, o Senhor Jesus falou um monte de verdade para Jó. Eu quero ler bem aqui para vocês, em 38. Olha o que é que disse aqui Jesus. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostra agora que é valente. Responde as perguntas que eu lhe vou fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Perguntas. Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima do que está firmado as colunas que sustentam a terra, irmão. Se a gente for pensar em coisa tremenda, olha que coisa profunda. Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã, olha o que diz aqui, do mundo. Na manhã da criação, as estrelas contavam com uma coroa. Os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Isso aqui era Jesus dizendo para Jó. Sabe por quê? Porque Jó estava murmurando, reclamando, porque ele estava naquela situação. Mas aí lá mais na frente é quando Jó diz assim: então em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti não é nada impossível. Aqui Jó já estava reconhecendo
que para Deus não tinha nada impossível. Aí ele diz: e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Amém. Igreja, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, toda luta que eu e você passa, toda dificuldade que nós passamos, nós não estamos entendendo nada hoje, mas lá na frente nós vamos entender o porquê que nós passamos por toda aquela luta, por toda aquela dificuldade, por toda aquela adversidade, porque Deus, Ele quer tratar conosco. Jó, ele era um homem íntegro? Era. Ele era um homem reto? Era. Mas Deus queria gerar em Jó experiências. Vai ficar uma linda história aqui para mim e para você. Hoje eu estava assistindo um testemunho de uma mulher que eu fiquei tão impactada com o testemunho dela. Ela disse que nasceu em um lar cristão, em um lar evangélico. Ela disse que sempre foi uma adoradora do Senhor. Mas diz que quando um certo tempo ela disse que deparou-se com um câncer. E um câncer muito difícil, que era quase impossível de ter cura para aquele câncer. Mas ela disse que em momento algum ela perguntou: Senhor, por que tu permitiu que eu fosse contraída de um câncer? Se eu nunca participei do mundo, se eu nunca tive nenhuma participação nos banquetes do mundo. Ela disse que em nenhum momento ela perguntou para quê, por quê, mas ela disse: Senhor, para quê que o Senhor está permitindo esse câncer em mim? Então, igreja, nós não temos que perguntar: Senhor, mas por que isso, por que aquilo? Senhor, para quê? É para que o teu nome venha a ser glorificado através dessa luta que eu estou passando? Então me capacita, Senhor. Me dá estratégia para me passar por essa luta que eu estou passando. Me dá estratégia, me dá sabedoria para suportar tudo isso que eu estou passando. Porque uma coisa vocês podem ter certeza: ninguém chega a ser um pregador, ninguém chega a ser um grande profeta, homem de Deus, mulher de Deus, levita, adorador do Senhor, que faz a obra do Senhor, se ele não tiver uma história, se ele não tiver um histórico, se ele não tiver passado pelo calabouço, se ele não tiver passado pelo deserto. Irmãos, vai ser uma pessoa vazia. Por mais que ele seja cheio de Deus, como Jó ele era, mas ele não tem história. Ele não tem uma história para contar. Todos que Deus levanta com uma grande chamada, você pode ter certeza que você vai passar por uma fornalha de fogo ardente. Você vai passar por um calabouço que nem você vai entender. Eu digo porque para mim está aqui hoje. Eu passei os maiores desertos da minha vida. Se eu tivesse que passar hoje de novo, eu digo: Deus, se eu tivesse que passar de novo, eu não daria mais conta. Eu não daria conta. Eu tive uma época na minha vida que eu estava passando por 3 desertos, que eu tive quase que uma depressão. Eu passei por 3 desertos ao mesmo tempo. Eu passei por um quase divórcio na minha filha, e eu não casei minha filha para divorciar. Eu estava passando por uma luta muito grande na minha finança e na minha vida sentimental, e ainda de queda na minha saúde, porque eu só vivia doente. Mas foi o tempo que eu mais desci na presença do Senhor. Teve um dia que a minha luta estava tão travada que eu não comia, eu vomitava bis do fígado. Quem fazia mingau para mim comer era a Joana, ela morava pertinho, do lado uma da outra. A minha luta estava tão travada que, para todos os efeitos, minha filha estava já passando por uma segunda audiência de divórcio. E minha filha recebeu uma promessa quando ela era criança ainda. Deus disse que ia casar minha filha, ia colocar dentro de uma faculdade. Minha filha ia ser uma doutora, ia fazer o marido da minha filha vir de fora, não ia ser daqui, e que o casamento da minha filha ia ser para ficar na história. Aleluia. E do jeito que Deus me prometeu, o esposo da minha filha realmente veio de fora. Eu passei 1 ano pagando o casamento da minha filha. Foi o casamento mais lindo que teve, muito falado naquela 44. Foi lindo, eu casei minha filha aqui no Soraya Fernandes. Mas o Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Escute o que eu estou dizendo para vocês, jovens. Vigia
eles começaram a olhar para o mundo e tirar os olhos de Deus. Eles começaram a olhar para o mundo. Minha filha dentro de uma faculdade, como Deus havia me prometido, estava fazendo faculdade de Direito, e o Satanás entrou com tudo para destruir o casamento da minha filha. Nesse ponto, porque ela e meu genro deram brecha. Diferente do caso de Jó, que foi permissão de Deus. E todos diziam: a tua filha agora já acabou. Eu dizia: não acabou. E eu pegava essa Bíblia e eu dizia para Deus: Senhor, se a minha filha divorciar, eu vou rasgar a Bíblia, porque dessa Bíblia não é verdadeira. Na minha ignorância, jovens, não façam isso, mas era na minha ignorância e a minha fé. Fé doida, que não é todo mundo que tem essa fé doida. Eu nova na fé, começando meu ministério de pregação. Tinha dia que me recebia convite para me pregar e eu ia só o bagaço. E Deus era um dia que Deus mais me usava nos lugares. Eu ia me arrastando, mas eu ia fazer a obra de Deus. E eu subindo para o monte, descendo para o monte, junto com a Jordá, ela pagando o preço pelo Vinícius na época, e eu pagando o preço pela vida da minha filha, da Thaís. Subindo para o monte. E nós clamando a Deus, rasgando nossas vestes em cima daquele monte, e o nosso coração diante de Deus. E quando foi um dia, quando parecia que estava tudo perdido, minha filha veio e disse que ia assinar a última audiência dela de divórcio. E eu fui para Deus. Eu fui para o joelho, eu fui para as madrugadas. E um dia ela saiu dizendo: eu estou indo assinar o meu divórcio. E eu saí para a loja e eu disse: Deus, ela disse que está indo divorciar e eu estou indo trabalhar. E eu sei que dentro daquele fórum tem um anjo trabalhando comigo. Porque o demônio que me divorciou do pai da minha filha, não pode divorciar Thaís. Porque está escrito na tua palavra que quando nós vamos para o Senhor, toda maldição ela é quebrada. Por sobre a minha vida não tem maldição. Minha filha não está na tua presença, mas eu estou, e minha filha não vai divorciar. Aleluia. E era uma terça-feira. Quando foi por volta das 3, 4 horas da tarde, eu cheguei em casa e a minha filha estava chorando lá, dizendo: foi culpa sua e eu te odeio, porque o diabo colocou ela para me odiar, porque eu estava pagando um preço pela vida dela. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Eu quero falar para vocês, jovens que estão aqui nessa noite: se vocês têm pai e mãe, glorifiquem o nome do Senhor pelo pai e a mãe que vocês têm. Porque a oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de uma mãe, ela tem poder para quebrar barreiras no mundo espiritual que ninguém tem ideia. A oração de uma mãe, o clamor de uma mãe, o clamor de um pai. E quando eu cheguei, a minha filha estava me odiando e dizendo que quando ela estava assinando a última linha do divórcio, ela disse: eu não sei o que deu em mim, mas eu joguei aqueles papéis para cima. E eu saí correndo de dentro daquele forno. Eu disse: você não sabe o que deu em você, mas eu vou te dizer. Foi o meu Deus que entrou lá dentro, porque Ele disse que ia me dar vitória. E minha filha, na quinta-feira, Deus tinha restaurado o casamento da minha filha. Mas ela ainda não estava nos caminhos do Senhor. Estava um pé na igreja e um pé no mundo. Eu fui para os pés da cruz. Eu não tinha mais argumento para minha filha. Eu não tinha mais argumento para meu genro, para falar do amor de Cristo. E eu clamei um dia, eu disse: Deus, cria uma situação, porque minha filha é do Senhor e eu não abro mão dela. A palavra de Deus diz aqui que Jó, queridos, quando ele orava, ele fazia oferta a Deus pelos seus filhos. Ele dizia: porventura meus filhos podem estar por aí em pecado, eu vou sacrificar pelos meus filhos, para que se o dia mal vier para eles não venham se perder. Queridos, os filhos estavam até lá tomando os vinhos, mas Jó estava lá sacrificando pela vida dos seus filhos. Quantos de vocês, às vezes não tá nem aí, o pai está lá de joelho dobrado na madrugada, a mãe está lá de joelho dobrado na madrugada, tantos filhos ingratos, eu nem falo de vocês que estão aqui, mas quantos filhos que tem aí fora que são ingratos com o pai, ingratos com a mãe, não valoriza aquilo que eles têm, que é tão precioso, que é o pai e a mãe. E eu fui pagar preço, e Deus permitiu uma enfermidade no meu neto, Gabriel. E Deus usou uma profeta e disse que aquela enfermidade, se eles não se rendessem ao Senhor, era para a morte do meu neto. Tinha 3 anos na época, meu netinho.
E para a glória de Deus, eles começaram a ir para a igreja, firmaram os pés do Senhor. Deus restaurou a casa da minha filha, Deus restaurou o casamento, restaurou o ministério deles. E hoje, para a glória de Deus, a casa deles é uma arca para o Senhor. Todas as quarta-feiras tem uma arca dentro da casa deles, que é uma célula que eles congregam na videira. E para selar com chave de ouro, Deus ainda me mandou mais um netinho, que já fez um aninho, o Guilherme, que era o meu sonho. Que eu quero falar para vocês, que como o Jó disse aqui, eu pensei que para Deus não tem nada impossível nessa vida para Deus. Mas Deus fez Jó entender. Ele disse assim: porque eu dúvida e sabedoria, visto que eu sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia, de coisas que eram para mim maravilhosas demais para mim e que eu não entendia, tu me mandaste a escutar o que eu estava dizendo, responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Igreja, a coisa melhor do mundo é quando nós temos um relacionamento com Deus, de intimidade. Ninguém vai nos enganar. Satanás pode enviar as propostas que ele enviar, mas nós não vamos cair. O que Jó está dizendo aqui é que ele tinha sido ignorante, tinha falado tanta coisa, tinha murmurado, mas ele tinha entendido que era a ignorância dele e que ele conhecia Deus antes de tudo que ele passou. Ele achava que conhecia, mas ele conhecia só de ouvir falar. Quantos de nós, quantos, como foi a Clara, não, foi a Clarinha que falou aqui, quantos que vem aqui no altar e prega, dizendo que é cheio de Deus, dizendo que tem o Espírito Santo, mas muitas das vezes vem e prega nos altares, mas quando sai ali fora, tudo que ele pregou aqui, ele não vive nada daquilo que ele pregou. E melhor do que nós pregar essa palavra, meus irmãos, é viver essa palavra que nós estamos pregando. Porque não adianta nós pregar bonito, nós louvar bonito, nós profetizar, ter o dom de revelar o profundo escondido. E naquele dia, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, eu fiz milagres, e ele dizer abertamente: nunca vos conheci. É melhor você ser aquele jovem, aquela pessoa que talvez nunca vai pegar no microfone para falar nada aqui, mas você lá na rua, você ganha multidões com o teu testemunho, porque a palavra diz, eu gosto de uma palavra que Joyce Meyer diz, ela diz: vai e pregue para as pessoas, se possível, se precisar, use palavras. Nós prega para as pessoas com o nosso testemunho de vida, com o nosso comportamento, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá no meio dos seus coleguinhas, quando você estiver lá. Quem é você quando você está lá? Será que o teu comportamento que você tem lá na escola, será que tem algum jovem que quer ser parecido com você? Essa semana eu estava assistindo um vídeo que eu já assisti ele várias vezes, porque eu acho ele muito forte. Já estou terminando. Tinha um jovem que disse que ele era da roça e ele foi para uma faculdade. Eu acho que muita gente já viu ele, esse vídeo. Diz que ele de bota, de camisona xadrez, e ele chegou na faculdade. E o professor daquela faculdade, ele era ateu. E lá estava 5 jovens cristãos, entre aspas, dentro da faculdade. E diz que todo aluno novo que chegava, aquele professor, ele fazia uma brincadeira. E os outros jovens, tudo já sabia da brincadeira. Diz que ele pegava um ovo, ele colocava numa colher e ele dizia: bom, todos aqui sabem que Deus não existe. Tem alguém que arrisca me dizer que Deus existe? E o jovem
Já ouviu? E esse jovem, depois você conta para nós. Você vai contar para nós. Esse jovem, ele disse assim: professor, Deus existe. Porque hoje mesmo ele falou comigo. Portanto, Deus existe. Disse: olha, tem um candidato aqui dizendo que Deus existe. Pois vem aqui na frente. Eu vou pegar esse ovo, vou soltar no chão. Se o ovo cair e quebrar, seu Deus não existe. E se o ovo não quebrar, seu Deus existe. O jovem disse: professor, me permite fazer uma única oração? Ele disse: nossa, e ele ainda é atrevidinho. Vem cá, faça essa oração. E ele disse: Deus, esse professor desafiou, não foi a mim, Deus. Esse professor desafiou, foi o Senhor. Deus, esse ovo vai cair e ele não vai quebrar. Quando esse ovo cair e ele não quebrar, mata esse professor, para ele saber que o Senhor existe. Aleluia! Quantos creem? E diz que o professor ficou. Pegava o ovo, botava na colher, da colher passava para a mão, e o jovem dizia: solta o ovo, professor. E o professor botava o ovo para lá, botava o ovo para cá, e começou a suar, Solta o ovo, professor. Não, a história aqui não era negócio de quem morreu ou não morreu. Era se o ovo ia quebrar, não. Mas o ovo vai quebrar, que Deus não existe. Solta o ovo. Ele disse que muito suado, jogou o ovinho, guardou dentro da gaveta. E aí, vamos parar com essa palhaçada. Porém, o professor nunca mais conseguiu dar aula naquela faculdade. Porque aonde o professor passava, os alunos diziam: cadê o ovo, professor? Solta o ovo, professor. E o professor envergonhado. E naquela faculdade ficaram sabendo que tinha um jovem que estava ali e que não se envergonhava do nome do Senhor. Porque os outros jovens que estavam ali, como ele mesmo diz, os jovens que um dia estavam na igreja, no outro dia estavam na balada. Um dia estavam ouvindo um louvor, no outro dia estavam ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Naquele dia, através de um jovem matuto, com a roupa caipira, de bota toda enlameada, ficaram sabendo que tinha alguém ali que não tinha medo e nem se envergonhava do nome do Senhor. Jovens, eu convido vocês a se colocarem de pé. Se vocês puderem vir tudo para aqui para frente, ficar aqui mais pertinho, que nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor, vamos continuar adorando. Vocês entenderam a mensagem, meus amores? Amém. Então entendam uma coisa: vai ter dias que vai vir muitas dificuldades para a gente, mas analise por que a dificuldade está chegando. Se é porque você está em rebeldia, se é porque você está em desobediência, ou se está tudo bem na presença do Senhor. Ainda assim, se está vindo dias difíceis, não questiona, porque Deus está forjando o seu caráter, está te colocando à prova para saber o que tem aí dentro, para saber se você realmente ama Ele pelo que Ele já fez por mim e por você, ou se pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode proporcionar para você. Amém? Tem alguém nessa noite aqui que ainda não é cristão? Tem? Não? Todos já são? Todos? Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês, colocassem a mão no coração, e nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Se a Joana e a pastora quiser passar aqui orando, sentindo o coração, ungir as mãos de vocês, colocar a mão sobre a Maria, colocar a mão nos meninos, orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. O Espírito
entender que eles não